Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei em que momento vocês estão assistindo esse vídeo. Cá estou eu de novo para trazer mais um experimento de fácil acesso, onde você, professor, você, aluno, poderá utilizar para trabalho, para repassar para os alunos, fica a critério de vocês. Eu sou Alexandre Mendes Monteiro, sou da Universidade Federal Mato Grosso do Sul, CEPAM, campus do Pantanal. Estou hoje aqui para realizar esse projeto de extensão de Química. E o nosso experimento de hoje é sobre a areia movediça, que vai adentrar, que vai mostrar-nos um pouquinho sobre os fluidos, coisada a palavra que na minha boca, hein? Sobre os fluidos, sobre os fluidos não newtonianos. Isso, newtonianos. Para esse experimento a gente vai precisar de 3 coisas fáceis que vocês encontram aí na sua casa. Primeiro, amido de milho, ou como a gente também conhece, maisena. Um recipiente transparente que dê para você observar o que vai acontecer nesse experimento. E água, um copo de água. E uma colher, mas não necessariamente você pode misturar exatamente. Você pode fazer a mistura com a sua própria mão. Vou deixar aqui para vocês, que nem no vídeo anterior, vou ver se eu colo, vou me deixar aqui no cantinho, vai aparecer para vocês certinho aqui o experimento, passando e mostrando para vocês estarem junto comigo. Esse experimento foi feito aqui na minha casa. Eu não tô fazendo dessa forma, tipo, estou gravando e automaticamente já fazendo experimento, porque eu prefiro que vocês vejam assim uma forma mais ampliada do que está acontecendo. E nesse experimento basicamente vai envolver física e química. Nosso projeto de extensão é de química, mas eu trouxe também um pouquinho de física, porque na área da ciência um incrementa o outro. Bom, antes da gente explicar o que acontece, vamos realizar o nosso experimento. Primeiro vocês vão pegar 2 a 3 colheres de amido de milho, dependendo do seu recipiente. Vão utilizar essa tacinha, uma tacinha de sobremesa. Vocês vão colocar essas 3 colheres. Eu coloquei ele dentro de um copo, aí eu joguei o que estava dentro do copo nesse recipiente. Após isso, vocês podem fazer uma abertura ali no meio, ou deixar ele meio tudo espalhado, esse amido de milho, para na hora que você jogar a água poder conseguir misturar, porque na hora que você joga a água ele fica um pouco difícil de realizar essa mistura. Então, após você colocar o amido de milho, vocês vão pegar um copo de água. Na realidade vai utilizar meio, toma cuidado para não ultrapassar a quantidade de água. Tem que ser como foi 3 colheres, 2 colheres de amido de milho, vocês podem colocar mais ou menos da metade de um copo, para não ficar muito líquido, também não ficar muito grosso, tá bem? Bom, aí vocês viram como que aconteceu, perceberam que na hora que bate ali nessa mistura ele afunda, e na hora que bate nessa mistura, utiliza uma força, ele fica duro, e quando você só encosta, ele afunda. E vocês também devem estar se perguntando, porque eu também me perguntei se isso seria uma mistura homogênea ou heterogênea. É uma mistura homogênea, a gente não consegue ver 2 fases ou 3 fases. Ele está completamente misturado, é uma mistura homogênea. Agora vamos explicar o que está acontecendo aqui. Bom, agora vocês vão ver um pouquinho iluminado, porque o sol tá batendo um pouquinho por aqui, mas normal. Bom, vamos entender um pouquinho do que acontece nesse nosso experimento. A explicação consiste no fato do que tanto a areia movediça quanto essa mistura que foi preparada são fluidos não newtonianos. Isaac Newton relacionou linearmente a força aplicada sobre um fluido e a resposta a uma força aplicada sobre ele. Ou seja, tanto a areia movediça que a gente vê naqueles filmes lá, que quanto mais você move,
mais você se move, mais você vai afundando. E se você ficar parado, demora de você afundar. O que acontece aqui no nosso experimento? Que quanto mais aplica uma força, mais resistente fica. E quanto menos aplica uma força, mais líquido fica, vamos dizer assim. Então você vai afundando. A explicação de Isaac Newton nessa parte de fluidos não newtonianos seria consistente. Ele quer colocar também pra gente que as partículas, o jeito que está dispostos essas moléculas, a viscosidade desse material o torna indefinido, ou seja, essa indefinição o coloca nessa posição de ser de quanto aplicar uma força ele será forte, de quanto não aplicar uma força será líquido. Então mexe com sólido e líquido. A disposição dessas partículas estão indefinidas. É diferente se a gente vê o mel. Se a gente escorrer um mel, tanto faz a gente bater no mel, você vai afundar. E quando você bater, ou se você deixar leve, você vai afundar do mesmo jeito. As partículas do mel, as moléculas do mel, a viscosidade do mel está definido. A gente tem uma coisa ali que ela é meio densa. Já nesses fluidos não newtonianos é algo que a gente é indefinido, não sabe se é líquido ou se é sólido. Quando aplica uma força é sólida, quando não aplica força é líquida. Os fluidos que se comportam dessa maneira possuem viscosidade constante e não sofrem deformação quando se aplica uma força sobre eles, que são denominados esses fluidos não newtonianos. Fluidos newtonianos. Por exemplo, não importa se batermos com força ou se colocarmos devagar a mão sobre a água, ela sempre será líquida, ou seja, a viscosidade da água é líquida, ela é leve. Sua viscosidade não mudará, ou seja, não será, no entanto, não será sólida, não será, entendeu? Ficará do mesmo jeito que era antes. Bom, gente, a gente viu um leve contratempo, mas agora a gente vai estar finalizando a nossa explicação, tá bom? Bom, essa mistura é uma suspensão com um sólido, que seria o amido de milho, disperso em um líquido, que seria a água. A resistência ao impacto situa-se entre as cadeias de amido de milho e forma uma estrutura semi-rígida. Então também tudo é dependendo da estrutura química das moléculas e como elas estão dispersas nesse recipiente, que vai fazer com que ela tenha resistência e que também não tenha resistência, que fica aquela coisa meio semi-rígida. Ou seja, em um recipiente, como vou deixar aqui para vocês o vídeo novamente, as partículas estão dispersas, sem nenhuma força aplicada a ela. Ou seja, essa dispersão ela fica numa forma líquida, e quando é aplicada uma força sobre essa suspensão, essas partículas, essas moléculas, a cadeia delas faz com que elas ficam rígidas na hora que sofre o impacto. Nessa hora que sofre o impacto, essas moléculas, as cadeias de moléculas, as cadeias carbônicas, elas acabam tendo essa força rígida que impede da sua mão afundar ou de qualquer coisa que esteja tendo uma força sobre ela afundar. Mas quando a pressão é liberada, o amido de milho flui novamente, como eu disse para vocês. As cadeias, as moléculas, elas voltam a ficar, elas voltam a ficar de uma forma líquida, sem uma pressão exercida nela, ela volta à sua viscosidade anterior, uma forma líquida. E outra coisa seria o preenchimento de espaço. Quando essa força é aplicada, o espaço que está ali entre essas partículas é preenchida. É uma força aplicada e acaba sendo preenchida com as outras moléculas, com as outras partículas, porque temos ainda também as partículas de H2O no meio as moléculas de H2O no meio dessas moléculas de amido.
Isso é o que ocorre nas areias movediças, que se formam quando areias finas ou qualquer tipo de solo granulado desprende-se uma das outras e se misturam a determinada quantidade de água, que geralmente vem do lençol freático, ficando saturadas. Que também, como eu falei para vocês, é um preenchimento no espaço. Então, tá lá uma quantidade de areia e nessa quantidade de areia tem espaços de ar. E esses espaços de ar são preenchidos pela água, onde vai ter essa viscosidade, uma mistura meio que indefinida, se vai estar líquido ou se vai estar sólido. A água preenche os espaços entre os grãos de areia e impede que haja atrito entre as partículas, por ser um fluido não newtoniano. Quando a pessoa ou o animal cai nessa areia movediça e realiza movimentos bruscos, a mistura de areia e água torna-se mais rígida, mas permite certa liberdade de movimentos sempre que produzidos mais lentamente. Ou seja, numa areia movediça, quanto mais movimento você aplicar bruscamente, vai ter uma rigidez que ao mesmo tempo possibilitará fazer com que essas partículas se movimentem, fazendo com que você afunde rapidamente. Então, se você fica parado, você vai estar afundando, mas de uma forma lenta, porque você está parado e vai estar aplicando uma força sobre essa areia movediça, fazendo com que ele desça, fazendo com que você afunde tão devagar quanto você estivesse mexendo. Porque se você estivesse mexendo, a probabilidade de você afundar é mais rápida, porque você está movimentando as partículas, fazendo com que você afunde. Basicamente é isso, pessoal. O que o meu trabalho quis dizer é essa experiência de areia movediça, que é incluído força, viscosidade, disposição dessas moléculas, tanto a de água quanto a de amido, e o preenchimento de espaço. Então vocês puderam observar todos esses meios em apenas um experimento, que vocês podem utilizar tanto em física quanto em química. Perfeito para isso. Só não adentrei mais a fundo em parte das moléculas, porque é algo superficial e básico. Eu não achei imagem no Google mostrando as dispersões dessa molécula, mas eu vou deixar uma imagem de uma representação mais ou menos de como seria essa dispersão dentro de uma vasilha. Eu vou deixar a imagem em algum canto aqui para vocês, e é mais ou menos assim que ficaria à disposição, certo? Bom, se vocês gostaram do vídeo, curte, comente, compartilhem. Não esqueçam de preencher um formulário que eu vou deixar na descrição, que é para um meio avaliativo de saber se vocês compreenderam, se vocês entenderam, se gostaram ou se não gostaram do vídeo. E eu vou deixar também no formulário uma parte dizendo o que poderia melhorar, o que pode ser melhorado, o que pode ser incluso, temas que vocês têm curiosidade de saber também, vou deixar no negócio do formulário para vocês responderem, tá bom? E até o nosso próximo vídeo de experiências e acesso fácil de química.